Bom dia, aleluia. Bom dia nesse primeiro domingo de 2026. Nosso Deus é bom, é fiel, é justo. Eu estou muito feliz de vê-los. Começar um primeiro domingo orando, adorando o nosso Pai Celestial. E antes, não sou eu que vou ministrar nessa manhã, é a Marílis, mas eu quero ler 3 versículos. O primeiro está lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 21, 22 e 23. Mas o versículo-chave para mim, que está no meu coração nessa manhã, é o versículo 22. Porque nós temos uma ideia muito errada de Deus, uma imagem errada a respeito de Deus. Você tem que saber que Deus não é contra você, Deus é por você. Deus não quer te machucar, não quer te envergonhar. Deus não quer nada de ruim para você. Então é muito importante nós entendermos que temos o livre-arbítrio e é muito importante entendermos que existem as escolhas. Então, se você escolhe andar nos conselhos de Deus, o final é vida. Se você escolher andar nos seus próprios conselhos ou conselhos do mundo, pode parecer no começo que é um caminho bom, mas o fim, a Bíblia diz, é morte. Porque não existe vida real sem Deus. Nós nascemos em um mundo caído, em um mundo morto. E é importante você entender que Deus não tem esse mundo para você. Não foi esse mundo que Ele planejou para você. Então hoje eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então todos os acontecimentos do mundo não devem interferir nas minhas escolhas. Nunca devem interferir nas minhas escolhas, na minha vida. Então vamos lá, Provérbios 5, 21, 22, 23. Eu vou ler Provérbios 5, depois vou ler Provérbios 28 e vou terminar no maior salmo da Bíblia, Salmo 119. Oh, glória! Mas eu quero dar um gás em você nessa manhã, para que você tire os olhos do mundo, tire os olhos de você mesmo e coloque os teus olhos em Cristo. Ande no caminho santo, no caminho verdadeiro. Pratique a palavra para você mesmo. Não importa o outro. Guarde o conselho de Paulo para Timóteo. Cuida de ti mesmo. Seja um guardião da verdade para a sua própria vida. Pratique o evangelho aonde você está com você mesmo. Não importa o outro. Não importa se a pessoa do teu lado aceita ou não. Você escolhe, faz a boa escolha. Então, Provérbios 5, 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Não é Deus que vai deter, é o seu próprio comportamento fora da verdade que aprisiona você, que derruba você. Então Deus, ele é o mocinho da história, ele quer te salvar. Ele já mandou a salvação para você e para mim, que é Cristo. Então, tudo que você tem que fazer é andar nesse caminho verdadeiro, por você mesmo. Aí ele continua dizendo: ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Pega Provérbios 28, versículo 13. Então, olha só, nós lemos que as cordas do próprio pecado da pessoa derruba a pessoa, prende a pessoa. Então não tem nada a ver Deus me castigando. A tua escolha levou você para aquele lugar. Então Deus, ele quer te salvar. Então ele fala também: reconhece o Senhor nos seus caminhos. Reconhece-o aonde você está.
E Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai fazer por você, mas você tem que reconhecer. Então, por isso que ele diz aqui, olha, em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, a rebeldia não é uma boa escolha. E, para terminar, Salmo 119, maior salmo da Bíblia. Se alguém te perguntar qual é o maior salmo da Bíblia, já sabe, é 119. O versículo 133. Eu fecho a minha fala nesse primeiro domingo do ano de 2026 com esse versículo. Eu quero te encorajar a sair de qualquer lugar de fraqueza, a confiar em Deus, a dar passos. Tudo que o Espírito Santo conseguir implantar no teu coração é essa revelação que você terá de Deus. Eu demorei para entender que o mestre, que o professor real que me ensina é o Espírito Santo. Então eu achava que eu tinha que ir. Bom, quando eu me converti, eu ia em todas as igrejas e achava que quanto mais eu visse aquilo, eu achava que todo mundo pensava do mesmo jeito, pois descobri de um tempo, duras penas, que não é bem assim. Todo mundo pensa, como cristão, que o fundamento de salvação é Jesus. Fora isso, aí vira uma confusão. Mas graças a Deus pelas pessoas que estão pregando que só existe um caminho de volta para casa, que é Cristo. Mas eu também entendi na minha caminhada a responsabilidade que eu tenho na prática dessa verdade para a minha vida e para ser realmente um modelo para aqueles que estão ao redor, uma carta lida. Entendi que a prática é muito pessoal, que tudo é muito pessoal, é individual, é que nem casamento. Não dá para ser mais do que um cônjuge. É você e ele e mais ninguém. Se entrar alguém, dá BO. Não funciona. Assim é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Você precisa entender isso. É a construção, é a transformação, é você e Deus e mais ninguém. É você passando tempo com Ele. Então, quando você entende que não é você fazendo em nome dEle. Eu fiz isso muito, eu tinha uma vida muito, muito, muito agitada. Quem me conheceu antes sabe disso. Se alguém era ativista na obra, a Diva lembra disso, era eu, a Diva está lá atrás. E é uma das primeiras, eu era muito, muito, muito veloz. E aí eu fui amadurecendo, e aí eu fui entendendo que não é bem assim. Que não sou eu, é Ele fazendo por meio de mim. Então, comecei a ficar mais ponderada, esperando, aguardando. É que nem você, se você resolver subir no Monte Everest hoje, você não pode ir de qualquer jeito e vou subir no Monte Everest. Se você tiver um guia, ele vai dizer, você se preparou? Você tem a roupa adequada? Está realmente preparado para subir nesse monte, nessa montanha? Se você não tiver, você vai morrer. Não vai conseguir. Então eu entendi que Deus nos prepara. Ele prepara você. Ele espera você amadurecer, para você ir dando os passos, ele vai te guiando conforme você vai amadurecendo e vai crescendo. Então, quem dá o crescimento é ele. E eu termino nessa manhã nesse Salmo 119, versículo 133. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Tem tradução que diz: guia-me, Senhor, por meio da tua palavra. Porque se você for guiado pela palavra, você não vai ser dominado pelas iniquidades. A palavra é luz para o nosso caminho. Amém? Então, que nesse primeiro domingo
do ano, você comece a pensar que existe um dia após dia com o Senhor é muito mais fácil. Eu vou aproveitar que meu irmão está aqui nessa manhã, vou pedir para ele começar a reunião orando. Oh, glória! Aleluia. Bom dia, prazer ver todos aqui pessoalmente, né? Tava com muita saudade, né? Tenho vindo aqui uma vez por ano. Vamos ver se eu ainda se eu consigo cumprir com o meu plano de vir mais vezes, né? Esse ano tá bem propício para isso daí também, porque eu tenho que fazer algumas renovações, então vai ser um prazer aqui estar de novo, prestando aqui celebrando a presença de Jesus, né? Celebrando a nossa fé. E começo aqui desejando a todos um feliz ano novo. E vamos orar então, né, para que seja uma manhã maravilhosa, uma manhã de muita fé e que a gente possa sair daqui melhores do que nós viemos, né, cada vez melhor. Ok? Ó Pai, nós te agradecemos por estar nesta manhã aqui presente, Senhor, diante de Ti, Pai. Diante de Ti aprendendo mais, aprendendo cada vez mais, Senhor, amadurecendo na Tua palavra, Pai, ficando cada vez mais forte, Senhor, na fé. Muito obrigado por Jesus nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela nossa salvação. Muito obrigado, Pai, porque tu zelas por nós todos os dias, Senhor. Todos os dias, em todos os momentos, e não precisamos apenas pedir, Pai, porque sabemos que tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Deus, nosso único Deus, Pai. Pai do nosso único Salvador Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, pela palavra que vamos receber, pelo fortalecimento, Pai. Muito obrigado pelas suas bênçãos sobre a Rita, sobre a Marilis, Pai, nessa manhã. Que o Espírito Santo, Senhor, derrame sobre nós todo o ensinamento, Pai, que virá nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. E que esse ano de 2026, Pai, seja um ano de total redenção a Ti, Senhor. Que nós possamos passar a Tua palavra de alguma maneira, Senhor, para aqueles que as necessitam, Pai. Muito obrigado pelas pessoas que aparecerão nas nossas vidas ao longo deste ano, Pai, para que possamos transmitir, Pai, a mesma alegria que temos nos nossos corações em Te conhecer, Pai, em conhecer a Jesus, e que essas pessoas cada vez mais também venham para essa família maravilhosa que é a sua família, Senhor. Muito obrigado, assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se a Marisa me permite aqui, eu só queria passar um testemunho aqui, né? Desculpa, minha voz está trêmula aqui porque eu estou meio rouco, tá? Não é emoção ainda, mas eu tive passando um pouco dos milagres, né? Porque eu vejo que Deus faz milagres nas nossas vidas que a gente mal percebe, né? Porque a gente olha muito para os grandes milagres, aqueles que são muito destacados desde o Velho Testamento para o Novo Testamento, e a gente acha que esses milagres não acontecem mais. Tem muita gente que acha que milagres não acontecem mais. Mas, na verdade, eles acontecem no dia a dia. Né? No dia a dia. Perdão. Comigo aconteceu um pequeno milagre. E aqui eu estou sempre querendo dividir alguma coisa que acontece na minha profissão, no meu dia a dia, com a minha família, né? Que é onde eu tenho umas maiores percepções disso. Né? Todos sabem que eu trabalho nos Estados Unidos, né? Mas o presidente da empresa, ele me convidou, ou praticamente me convocou, para voltar para o México por 6 meses, para fazer uma transição nas plantas do México, dirigindo as plantas do México, né? Nós temos perto de 4.000 funcionários lá no México, né? Nós somos no total, em todas as empresas em Portugal, no Brasil e no México, somos 20.000 funcionários. E no México eu tinha que assumir essas plantas, porque fazer essa transição para que ela desse uma evolução, né, financeira, econômica, sustentável, novos produtos, né, produtos complexos, etc. Mas eu perguntei para Deus, né, eu acabei aceitando o convite, né, eu não perguntei primeiramente a Deus, respondi o sim, né, mas depois eu conversei com Deus e primeiramente falei assim, eu não sei, talvez eu tenha falhado em não ter conversado contigo primeiro e acabei aceitando pelo meu homem exterior.
né? Mas o que que eu tenho que fazer lá? Porque eu tenho certeza que não vem só do presidente, vem de ti também, né? Então, talvez seja por isso que o meu homem interior não combateu o meu homem exterior em conversar contigo, porque alguma coisa no meu coração disse que tinha que aceitar esse convite. O que que eu vou fazer lá? Porque eu já morei lá há 1 ano, né? A gente, graças a Deus, e esses pequenos milagres do dia a dia, a gente vai resolvendo os problemas, né? A gente vai colocando a empresa nos eixos, mas de repente ela cai. E aí, como é que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer? Qual que é o seu plano para mim lá na empresa do México, né? E foi quando eu falei, o que que eu vou fazer sozinho lá? Se sozinho eu não, já está mais do que provado que eu não consigo fazer sozinho, né? O que que eu vou fazer lá? Ele falou para mim assim: você não vai fazer sozinho, né? Mas como? Quem que vai para lá? Porque só eu tinha sido convidado. Falou, não se preocupa com isso, você não vai fazer sozinho. Então imaginei, né? Deus vai me passar nomes de pessoas para se juntar a mim. Basta eu entrar em contato com as pessoas e essas pessoas naturalmente vão aceitar, porque estão movidas por Deus, né? Assim que eu entendi. Era mais ou menos isso, mas só que Deus fez muito melhor do que eu estava pensando, né? Porque a nossa cabeça é muito limitada, né? O que que Deus fez? Eu fui para o México e pessoas começaram a me ligar. E são cristãos que me ligaram, que tinha a sua vida estabelecida no Brasil, com a sua família, me ligou e me disse: olha, fiquei sabendo que você foi para o México, conta comigo, posso mudar para ir com a minha família, tá? Então conta com a minha ajuda. Aí que eu entendi então que Deus queria que, através de mim, fosse formado um pequeno exército dele para combater o homem exterior que estava agindo muito fortemente no México, que é e quando o homem exterior ele age muito fortemente, a gente acaba abrindo brechas para que o inimigo possa agir nas nossas vidas. E hoje, o presidente tinha planejado 6 meses que eu morasse lá, então deixei minhas coisas, saí da casa que eu estava morando nos Estados Unidos, deixei minhas coisas dentro de um container, né, inclusive meu carro, tudo mais, mudei para o México e não passei 6 meses, passei 1 ano e meio lá, fazendo a transição. E entendi o porquê, né? Os milagres foram acontecendo no dia a dia. Mas por que que os milagres foram acontecendo no dia a dia? Eu fui para formar um pequeno exército em nome do Senhor, né? Eu só fui o ponto para ter essa sustentação da formação desse exército, né? Por que que as pessoas, outros que aí acabei convidando, né, independente da fé, por que que elas aceitaram? Porque meu homem exterior sempre foi daquela do método de ensinar, formar as pessoas para que dê sustentação na empresa. Então, as pessoas gostam de trabalhar pelo aprendizado, mas aí elas caíram dentro de um exército que já estava formado e essas pessoas estão se rendendo a Deus também, né? E os operadores do México, o que eles mais estão precisando é da palavra. E o que está acontecendo hoje na empresa? A palavra está sendo expandida entre os mexicanos, né? Daquilo que eu não conseguia fazer porque eu estava sozinho das oportunidades anteriores que eu estava. Então, isso são pequenos milagres. O que é um milagre para mim? Começa desde a realização da palavra prometida, né? A palavra prometida, além de ser uma graça, para mim é um milagre. Por que é um milagre? Porque são coisas que eu sozinho não consigo fazer, pelo meu homem exterior. Aleluia. Tá? Ok? Então, eu só queria dividir com os irmãos mais esses milagres, né, de Deus na minha vida e o quanto ele age fortemente. Tá? A voz está trêmula aqui, mas não é emoção, tá, pessoal? Tá. Peguei um resfriado aqui em Lins, aqui, consegui pegar um resfriado aqui, tá bom? Então, que a bênção de Jesus e que Jesus esteja com vocês aí o ano todo, que seja um ano abençoado, de muito fortalecimento na palavra, tá bom? Beijo no coração de cada um. Obrigada, Jesus, por sua graça
A graça do Senhor nos basta. E o seu poder se aperfeiçoa em nós. Porque Ele é um Deus bom. Porque Ele verdadeiramente faz milagres. O Evangelho é simples. É difícil para você respirar? Está sendo difícil respirar? O Evangelho é simples. O Evangelho é para o nosso uso. É para a gente desfrutar da vida de Deus. Com o que Deus está preocupado? Em que Deus tem interesse? Ele tem interesse no seu dia a dia. Ele está interessado na sua cozinha, no bolo que você faz. Ele está interessado em lhe ensinar culinária. Por que não? Ele não conhece os alimentos? Ele não sabe qual é o tempo de cocção de um alimento? Qual é a melhor forma de temperar? Qual o melhor tempero? Por que Deus não estaria interessado em mecânica? Por que Ele não está interessado em comércio exterior, interior? Por que Ele não está interessado em medicina? Por que Ele não estaria interessado? Outro dia, a mãe de uma médica contou para mim que a filha dela faz residência em UTI neonatal. E ela estava na UTI neonatal e a UTI não tinha tudo o que precisava. Tecnologia de última geração. Mas os bebês lá precisavam de assistência. E Deus deu àquela médica sabedoria para lidar com um equipamento para favorecer as crianças. Será que Ele não está interessado em garantir a vida da próxima geração? Ela se dedicou a aprender e a estudar o corpo humano, está se especializando em corpo que não teve força para se sustentar no ventre até o último mês. Ela não se especializou em mecânica, em tubo de oxigênio, mas lá, na necessidade, o nosso Deus está. É lá que Ele quer agir. Ele é um Deus simples, que está interessado na sua vida. Ah, eu sou jovem demais para pedir o conselho de Deus, será? Será que Ele não tem habilidade para lhe ensinar matemática? Lhe ensinar o que é conjunto? O que é raiz quadrada? Acaso não sabe Ele a velocidade da luz? Quem disse haja luz? Quem disse haja luz? Ele não sabe calcular a velocidade da luz? Acaso o nosso Deus é ultrapassado que não entende internet? Não sabe ele acompanhar eu não sei falar, vocês me perdoem, algoritmo? Não sabe ele ler a nossa tendência ao que somos ou não tendenciosos? Será que as lojas que eu costumo frequentar em Lins esporadicamente, Cássia é uma vez no ano, eu várias vezes no ano, graças a Deus? Será que as lojas que eu costumo frequentar não sabem meu gosto? Será que você não conhece seu cliente? Você não conhece seu filho? Será que a palavra do nosso Pai não tem conselho, sabedoria, ciência para te ensinar? O que você precisa saber? Como lidar com seu filho? Como lidar com as suas situações? Deus não é Deus que condena, Deus é Deus que abre caminhos no ermo. Eu não sei, Pai, como fazer.
Eu não sei, pai, como fazer. A empresa que Cássio trabalha, não sei quantos funcionários. A empresa que você trabalha, 4 funcionários? 5? 2? 1? Não importa. A palavra do nosso Pai diz que nós devemos tratar os nossos servos com dignidade, sabendo que nós também temos um Senhor. 10.000 funcionários ou um funcionário, nós devemos nos portar da mesma forma, com a mesma dignidade, sabendo que nós temos um Senhor no céu, que nos ajuda em tudo, que nos dá sabedoria para tudo. Nunca haverá perdas para nós. Nunca haverá perdas para nós. Porque nós temos o nosso Deus que trabalha por nós. Então, dando continuidade à ministração de Cássio e de Rita, vamos ler Tiago. Porque é o nosso Deus que nos inspira, né? Que traz conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito. Meus irmãos amados, residentes em Lins e visitantes, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Não há motivo para você sucumbir em tristeza e amargura, porque você está sendo provado. Qual é o motivo da sua reclamação, da sua murmuração? Se Deus é por você, para que perder tempo? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, a sua fé, uma vez confirmada, vai produzir uma coisa chamada perseverança. Perseverança. Perseverar na verdade. Perseverar naquilo que você crê. Segura na sua frente aquilo que você crê. Persevere, não abra mão da sua fé. Não abra mão do seu milagre. Não tenha medo de provação, de tribulação. Nós não precisamos temer. Podemos até tremer. Coração vira água. Meu Deus, eu aceitei o comando dele para ir para o México, mas e agora o que é que eu faço? Estou sozinho nesse barco. Alegrai-vos sempre no Senhor, Paulo falava. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não há motivo para você se entristecer. Não há motivo para você se desesperar. Ora, o verso 4. A perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Depois de você vencer tudo, você permanece inabalável. Eu creio, Pai, no seu amor leal. Eu creio, Pai, que o Senhor é por mim. Eu creio, Pai, que eu não estou só. Eu creio, Pai. Segura diante de você. Confesse a verdade. É você e o seu Pai. O seu Pai se importa com você. Eu não posso fazer por você, mas o seu Pai pode. Você não pode fazer nada por mim, mas o meu Pai pode. Você tem 2 filhas. E por ela você faz tudo.
Você não espera que elas façam por você. O nosso Pai não está esperando que a gente faça por Ele. Ele já fez tudo por você, Vera. Você que é pai não espera do seu filho. Não são os filhos que entesoura para os pais. Dona Deusdete está esperando a herança que Cássio e Rita vai deixar para ela. É assim? Ela está aguardando ansiosa. Não são os filhos que entesoura para os pais. É o Pai, o nosso Pai. Ele nos enriqueceu em tudo. Ele proveu tudo para nós. Ontem eu estava orando e Deus me deu um versículo. Eu marquei aqui, eu falei, se eu lembrar, eu leio. Deixei marcadinho, que não é um texto que eu leio sempre. 2 Crônica, 2 Samuel. Segunda Samuel 23. Mas nós vamos voltar em Tiago, na nossa perseverança. São estas as últimas palavras de Davi. 2 Samuel 23. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, do malvioso salmista de Israel. Um homem que sabia o que era perseverar. Um homem que soube se esconder na rocha eterna. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol. Como manhã sem nuvem, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Isso é Deus falando. Agora Davi falando. Não está assim com Deus a minha casa? Governada pelo sol da justiça? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo, bem definida e segura. Ele estabeleceu conosco uma aliança bem definida de salvação, e ela é segura. Nela não há tropeço. Ele abriu para nós um caminho que nós podemos correr livremente, e para nós não há tropeço. Nós não precisamos ter medo do nosso Pai Celestial. Ele é por nós. A solução do que você quer está nele, no conselho dele, na sabedoria dele. Eu não sei, Pai, como administrar. Eu não sei, Senhor, onde achar. O ano que passou foi muito difícil para mim na gráfica. Senhor, onde eu vou achar? Não existe, eu não consigo achar um impressor gráfico na minha região. Senhor, aonde eu vou achar? Senhor, Tu és o meu socorro. Senhor, traz para mim. Eu tenho com Ele uma aliança. Você tem? Não está assim a minha casa? Governada? Aquele que domina com justiça sobre os homens, não está assim a minha casa governada com justiça? Ele não é sobre a minha casa como um sol da manhã, que faz a terra brotar.
Ele não é um sol que queima, ele é aquele sol que faz brotar, que traz vida, o sol da justiça. Que área da sua vida precisa ser trazida de volta para a vida dele? Aonde ele precisa ir fazer tudo brotar, reviver? Lembre-se, ele é a sua justiça, você pode perseverar nele. Tiago 1:12. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a Amarilis, bem-aventurado você, que suporta com perseverança. Gente, suportar não é dizer assim, fazer o quê? Deus quis assim, né? Vou suportar aí. Essa mulher insuportável. Essa mulher insuportável que eu arrumei. Não é isso que Deus está falando. O que é que eu vou fazer, né? Essa doença aqui está aqui no meu couro, não me deixa, o que é que eu vou fazer? O jeito é suportar. Se você ler direito o texto, diz assim: bem-aventurado, extremamente feliz é o homem que suporta com perseverança. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com nosso Deus. Eu posso entrar na presença do meu Pai no meio da tribulação. Eu não preciso ficar com medo. Eu pensei mal de Rita a noite toda, meu Pai Celestial. Como é que eu vou orar agora de manhã? Eu não estou suportando ele, meu Pai. Como é que eu vou orar agora de manhã? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com nosso Deus. Deus não se relaciona conosco baseado nas nossas dificuldades. Ele levou sobre si. Ele já fez o que tinha que ser feito em Jesus para que você tivesse livre acesso a Ele. Os seus pensamentos errados não lhe afastam do seu Pai. Ele está aqui para te ajudar a purificar os seus pensamentos, para lhe ensinar a pensar direito, pensar como ele pensa. Ele não está preocupado com os seus pensamentos. Ele está preocupado se você quer ou não mudar os seus pensamentos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória do nosso Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz... Eles estão falando da mesma coisa? São dois homens diferentes, mas eles estão falando da mesma coisa? Por que eles estão falando da mesma coisa? Porque eles têm o mesmo mestre, o mesmo ensinador. Só existe uma verdade, meu irmão. Não existe milhões de verdade. Existem milhões de galáxias, certo? Mas quantas galáxias existem exatamente igual à nossa? Com o planeta Terra e... Como é o nome da nossa galáxia? Via Láctea? Quantas existe igual? Só existe uma verdade. Só existe um Deus da verdade. Um Deus, um Pai, um só Senhor de todos nós. E Ele é rico para com todos que o invocam. Nele não há acepção. Eu vou tratar melhor a Marilis porque ela é nordestina.
Meus irmãos, não tenha fé em Jesus, em acepção de pessoas, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Tinha uma irmãzinha que Rita mandava fita minha para ela ouvir, isso há uns 20 anos atrás. Ela dizia para Rita, Rita, pelo amor de Deus, não manda essa mulher para eu ouvir não, que eu não suporto sotaque nordestino. Hoje em dia ela me encontra e fala assim, eu sou sua ídola. Ai, ai. Não tenha fé no seu Deus, em acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não olhe com desprezo para as pessoas. É gordo demais, é magro demais. Tem o cabelo crespo. Tem o cabelo liso. É rico, é pobre, se veste bem, não se veste bem. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é rico para com todos que o invocam. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Toda vez que eu invocar o nome do meu Senhor, eu serei salva das minhas tribulações. Muitas são as tribulações dos justos, mas de todas elas nos livra o Senhor. Por isso eu persevero firme. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é fiel nas suas promessas. Ele me prometeu. Eu tenho com Ele uma aliança, em tudo provada e aprovada. Jesus não foi reprovado. Ele foi aprovado. Ele se apresentou diante do nosso Pai e ele foi aprovado. Eu fui reprovada lá em Adão. Davi fala, em pecado eu fui concebido. Pecador gera pecador. Não existe homem que não tenha nascido em pecado. Porque pecador gera pecador. E o Santo de Israel? Hoje eu não sou mais uma pecadora, você é? Hoje eu sou filha de Deus, gerada pela palavra da verdade. Nascida de Deus, pelo poder concedido por Ele àquele que crê no nome de Jesus. Todo aquele que crê é dado o poder de se tornar filho por escolha. Meu primeiro nascimento, como Rita gosta de dizer, nasci na família Andrade, por escolha dos meus pais. Nasci na minha família carnal por escolha dos meus pais. Eles escolheram se relacionar. E o nosso Deus disse, crescei e multiplicai. Sede fecundos. Ele não pode voltar atrás. Você é fecundo, você é fecunda. Esse é o primeiro nascimento. Mas o segundo nascimento é por escolha. Você escolhe nascer de novo. Crendo no Evangelho do Senhor. Eu tenho com ele uma aliança, eu escolhi naquele dia. Sair da família de Adão e entrar na família de Deus. E ele me recebeu e o meu Jesus não foi reprovado, ele foi aprovado. Romanos 5. Vamos retomar do 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança gera uma coisa chamada experiência. Cássio agora tem experiência de que Deus pode trazer para ele não precisa ir buscar. Deus também pode trazer. Deus pode instruir ele dizendo, vai buscar. Como falou com Pedro, pegue o anzol, vá, lance o anzol, pesque o peixe. O primeiro, hein, Pedro? O primeiro que você pegar. Vai estar na boca do peixe
o dinheiro necessário para você pagar o imposto. Não é para você comprar uma fazendinha com dinheiro do imposto. Não é para você só negar o imposto e comprar aquela casa que você queria. Porque nós devemos dar a César o que é de César. E a Deus, nós sabemos que o imposto é dos Césares. E o que é de Deus? Que você também deve dar a Deus. Fala para mim. Você é de Deus. É você que tem que se oferecer a Deus como sacrifício vivo. Qual é o melhor horário para você se oferecer? De manhã? Que hora que você está mais disposta? Qual o seu melhor horário para se oferecer a Deus? Vai lá no seu cantinho e se ofereça a Ele como sacrifício vivo. Pai, eu estou aqui para dizer que eu te amo. Que o Senhor é para mim, nesse dia, a escolha. Seja o que vier, venha o que vier nesse dia, se for logo de manhã. Eu faço a escolha, Pai, de andar com a sua verdade. Me ensina a tua verdade. Me guie nas veredas da justiça, Pai. Eu quero aprender contigo. E o Senhor me deu um ensinador, o mestre dos mestres, o Espírito da verdade, que transfere para mim conhecimento, sabedoria. Amarilis, eu quero perseverar, mas eu não sei nem como perseverar. Como é que você persevera? Persevera como? Você tem um mestre que te ensina todas as coisas. Tinha um irmão nosso que sempre me procurava para aconselhamento. Ele era jovem, trabalhava em um banco. E toda vez que a gente se encontrava, ele falava do banco. Eu não estou aguentando mais o banco. Aquele banco é um estresse sem fim. Todo bancário reclama do banco. Eu não estou aguentando mais aquele banco. O gerente me persegue. Os clientes são insuportáveis. Aquilo lá é uma máquina do diabo. E eu falava para ele, meu amor, você tem que parar. Todo problema tem solução. Não existe problema sem solução. Mas a sabedoria para solucionar só vem de um lugar. Muitos são os nossos pensamentos, mas a resposta certa, exata, vem de onde? Vem do Senhor. Mas como Ele pode te ensinar isso? Como Deus pode transferir para você conhecimento e sabedoria? Esse foi um dos meus maiores dilemas. Senhor, por que hoje eu tenho fé e amanhã eu não consigo ter? Eu consegui me sair dessa situação, mas não estou conseguindo sair dessa. Fui curada ontem e hoje eu não estou conseguindo ser curada. Eu orei e recebi a cura imediatamente. Tem 6 meses eu orando e esse dedo não resolve. Era o meu maior dilema. Como que Deus consegue transferir para você conhecimento e sabedoria? Para você perseverar na verdade. Para você adquirir a experiência necessária que está aqui no verso 4. A perseverança gera uma coisa chamada experiência. E a experiência gera uma outra coisa chamada esperança. Você crê que você vai ser curada? Eu creio. Eu tenho esperança. O dia que Deus quiser, Ele me cura. Isso é esperança? Não. Isso é falsa esperança. Porque a vontade de Deus já foi cumprida em Cristo Jesus. Ele enfermou Jesus para que eu fosse sarada. Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus curou a todos os enfermos e lunáticos, inclusive a sogra de Pedro que estava com febre. E o escritor
do Evangelho diz assim: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Você crê que Jesus Cristo veio? Você crê que Jesus é real? Você crê que Jesus é seu Senhor e seu Salvador? Então você crê em todas as palavras que Jesus disse? Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós outros o Espírito da verdade. E ele vos guiará a toda a verdade. Mas como que o Espírito faz isso? Antes de ir para o céu, antes de ser elevado às alturas, Jesus reuniu os discípulos e falou o que para eles? Ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestidos de poder. Pedro, você vai ficar em Jerusalém até você ser revestido de poder. Não sai de lá. Agora eu pergunto a vocês, como é que eles iam saber que foi revestido de poder? Fala aí para mim. Tinha que ter uma manifestação física, visível. Você já foi revestido de poder? Eu sei que você já é nascido de Deus. Porque você não pode ser revestido de poder se você não for nascido de Deus. Não estou falando de salvação. Eu estou falando do mestre ensinador. Eu sei que você já é nascida. Mas você já é revestida do Espírito Santo? Você já está revestida de poder? O que aconteceu com aqueles discípulos? Fala para mim. Estavam eles reunidos no dia de Pentecostes. E desceu sobre eles língua como de fogo. Não vou ler, senão a gente vai... Já estou mais do que estourada no meu horário. E o texto diz que todos falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eles falaram. Você está me ouvindo? Eu estou fazendo o que aqui? Por que você sabe que eu estou falando? Porque você está me ouvindo. Ouviram alguma coisa esse períodozinho aí? Você não ora no espírito, na mente. Você tem que emprestar sua voz. Ele é o seu mestre, o seu ensinador. Jesus não ia mentir para você. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, a primeira dúvida que me surgiu foi: meu Deus, eu estou inventando. E agora, o que será de mim? Estou inventando essas línguas. Mas o nosso amado nunca nos deixa. E ele me lembrou de um versículo. Que ele dá a todo aquele que lhe pede. Se você, sendo mau, sabe dar boas dádivas às suas filhas, a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. E ele falou mais para mim, falou: filha, você é minha, ninguém pode lhe tocar. Você é minha filha, ninguém pode lhe tocar. Você não está inventando. Sou eu lhe concedendo. Fale. E eu passei a falar em outras línguas para minha edificação. Porque, Wanda, existe 4 tipos de línguas estranhas. Que a maioria das pessoas faz confusão. Eu não posso perseverar na verdade se eu não conheço a verdade. Como eu vou ter esperança na verdade se eu não conheço a verdade? Quem é capaz de me ensinar senão o Espírito da verdade? E como ele faz isso? Aquele que ora no Espírito Santo. Segredos que diz respeito a mim e a Deus.
O Evangelho, Cristo em nós, a esperança da glória. O que você conhece do Evangelho, de fato, você pratica? Meus irmãos, eu não vou ler porque a gente já vai encerrar. Tiago nos exorta dizendo assim: que se eu digo que creio, eu também devo agir como eu creio. Porque a fé, sem a prática, ou sem as obras, em algumas versões, é morta. Eu digo que tenho fé, mas não pratico? Ah, eu creio. Eu creio que Jesus é o Salvador dos homens. Eu creio que Jesus perdoa os meus pecados, mas eu não vou perdoar Nísio. E hoje ainda eu vou tomar nota do que ele me fez. E ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Eu vou botar tropeço na vida dele. Não vou deixar ele arrumar emprego em lugar nenhum. Vou perseguir aonde quer que ele vá. Eu vou denunciar, todos saberão quem é ele. Eu creio em Jesus. Mas ando segundo as obras da minha carne. A fé sem obra é morta. Assim como o corpo sem o espírito foi para a casa do Pai. O corpo no caixão tem vida? Você pode fazer o que quiser com o corpo. Cremar, jogar no mar, enterrar, embalsamar. Não há vida no corpo sem o espírito. Assim é a fé, meu irmão. Você só vai ter o resultado de sua fé se você se lançar na prática. Eu perdoo. E age no perdão. Eu perdoo Lila. Aí Lila aparece na minha frente. Com um sorriso eu viro a cara. É assim? Eu perdoo, recebo Lila no amor de Deus e abraço para Lila. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos fez uma. O Senhor venceu a carne. O Senhor foi chicoteado, Pai. O Senhor enviou Jesus para ser chicoteado, para que eu tivesse a condição de amar o meu irmão, em graça, justiça e verdade, independente de minha carne. Eu não sou minha carne. Eu não cumpro os desejos da minha carne, a seu bel prazer. Espera aí que eu vou estrangular ela. Ela me paga. E vou lá e estrangulo? A fé sem prática é morta. Eu creio que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, mas eu não creio na oração em línguas. Como assim? Aquele que crê falará novas línguas. Aquele que crê expulsa demônios. Você crê que você pode expulsar demônios? Sim. Então você também crê que ora em línguas, que pode falar novas línguas conforme o Espírito lhe concede. Eu não achei que Jesus ia nos trazer para aqui. Meus irmãos, nós precisamos valorizar o presente do nosso Deus. Eu tenho certeza que Cássio não tem direcionamento de Deus gratuitamente. Caim andou no seu próprio modo. O que Caim teve? Quando eu falo gratuitamente, não é que ele vai ter porque merece, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de praticar, de se exercitar. Se você não vai na academia como eu, vai ter músculo? Fala aí para mim. A Marilis não vai na academia para nada. Como é que ela vai ser sarada? Hã? Como é que você vai ser saradão se você não vai na academia? Tem que ter prática. Se você crê em Jesus, você também pode falar novas línguas. Mas saiba, ele dá o Espírito Santo àquele que ele pede. Ele nunca vai lhe forçar. Ele te ama demais
para lhe forçar. Nada que força você, que constrange você, que destrói você, procede dele, porque em Tiago também diz: meus irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, onde não há mudança. Ele nunca vai forçar você. Eu levei uns 6 meses para dar crédito à palavra de Deus e passar a falar em outras línguas, porque a igreja que eu frequentava não cria assim. E eu aprendi inicialmente que não existia batismo no Espírito Santo. Mas Deus nunca nos deixa na ignorância. Aquele que tem fome e sede de justiça será? O seu pai nunca vai deixar você com fome. Você tem de Deus o tanto que você tem de fome dele. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já ignorou alguém do seu lado? Quem nunca fez isso? Rita está aqui do meu lado, mas eu ignoro como se ela não tivesse. Estou nem aí para você. Você já ignorou alguém do seu lado? Não quero ouvir o que você está falando. Não estou interessada na sua opinião. A minha vida eu levo como eu quiser. Você não representa nada para mim. O que manda a educação? Se não lhe perguntam, não responde. Se você não pergunta a Deus, ele vai te responder? Seu Deus é educado. Se você não chama, ele vai se intrometer? Ele não é entrão. Ele não é abelhudo. Você precisa convidá-lo. Então se apresente ao seu pai como sacrifício vivo e diga para ele: pai, eu vim aqui. Acabei o meu dia. E nessa horinha aqui, pai, eu vim dizer para o senhor que o senhor é importante para mim e que eu preciso da sua orientação para amanhã. Eu estou com uma pilha assim de papel amanhã para resolver. E eu me apresento a ti, pai, como sacrifício vivo. Eu te chamo minha sabedoria. Eu me entrego a ti. Espírito da graça, me ensine por sua graça e bondade. E se exercite. Sabe por que você não entendeu o que eu falei agora? Porque eu não estou falando com você, eu estou falando com Deus. Nós já temos 1 hora e um pouquinho reunidos aqui. Quanto tempo Cássio falou em língua enquanto estava com o microfone? Hora nenhuma, sabe por quê? Porque se ele orasse no Espírito Santo, ele estaria edificando a si mesmo e não a nós. E não é essa a intenção de Deus no culto, na congregação. Quando a gente se reúne, é para a edificação do corpo. Então, se eu orar uma língua aqui, sem interpretação, não vai edificar vocês. É errado? Não, não é errado. Mas não terá proveito para todo mundo, só para mim. Então, a minha oração de edificação, eu faço em casa, eu faço no meu dia a dia, na fila do banco, baixinho, nos afazeres da casa. A hora que eu tenho um tempinho, no meu tempo determinado com meu pai. Se Rita marca o dia inteiro aqui de oração e eu tenho o dia inteiro para ficar, eu fico aqui o dia inteiro junto com ela. Não vou me escandalizar de ouvir vocês orando em línguas. Não viemos aqui para nos edificar um ao outro, mas edificação pessoal. Mas se está na congregação e eu começar a orar em língua sem parar, eu tenho que interpretar. Ou ele vai dar a mim ou vai dar a alguém na congregação. Isso é língua para interpretação, língua de profecia. Existem as línguas de gemidos inexprimíveis, que é intercessão profunda. Mas existe uma para edificação pessoal, que é sua, que não sai de você, que você pode orar a hora que você quiser. De livre e espontânea vontade. Você pode orar todo o tempo. O tanto que você quiser. Eu estou orando a minha língua para você ouvir.
É uma língua que ninguém entende, é inteligível. Eu estou falando com o meu Pai, deixando Ele transferir para mim conhecimento, sabedoria e graça. Você também tem direito. Sou filha? Todo aquele que é nascido de Deus tem o direito de ser cheio do Espírito Santo, de ser ensinado pelo Espírito Santo, de ter sabedoria de Deus em qualquer área de sua vida. Resposta, conhecimento. Como você vai saber que aquela direção está vindo de Deus? Você consegue discernir a sua voz da voz de Deus? A melhor forma de você discernir você e Deus dentro dos seus pensamentos é pelo exercício da oração em línguas. Porque a sua mente fica sem fruto. Aquele que ora no Espírito Santo, a sua mente fica sem fruto. Porque você não entende o que está sendo falado. O seu espírito ora, não a sua mente. Pai, nós te amamos, Pai, porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia, Pai, dura para sempre. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos, porque o Senhor é o mestre dos mestres. Pai, nada do que eu disse pode ser depositado no coração deles se o Senhor mesmo não o fizer. Pai, eu te agradeço pelo coração dos meus irmãos, iluminado, pelos olhos do coração iluminado, porque o Senhor é a nossa luz. Aquele que está em ti não anda em treva. Nós te agradecemos porque nós temos a luz da vida, nós temos o conhecimento do alto, nós temos sabedoria, nós temos poder de Deus, nós temos acesso pela fé a essa graça na qual nós estamos firmes e nós nos gloriamos na esperança de Cristo. Obrigada, Pai, por sua graça. Obrigada, Pai, por seu amor. Obrigada pelo ano de paz. Obrigada, Pai, porque é o Senhor que governa sobre nós. Obrigada, Pai. É o Senhor que reina sobre nós, Rei da justiça. Justiça e juízo são as bases do seu trono, Pai. E o Senhor reina soberano sobre tudo e sobre todos. Não há nada que foge ao seu controle. Nós te agradecemos porque em tempos de guerra nós temos paz. Em tempos de fome nós somos fartos. Nós temos a tua graça por nós e a tua graça nos basta. E o seu poder, Pai, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor é sim a força de nossa salvação. O Senhor é sim a força do nosso corpo, a nossa herança. Nosso cálice que transborda em graça e verdade e justiça. Nós te amamos por seu amor sempre leal. Obrigada pela saúde do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vontade, Pai. Nós te bendizemos e te adoramos no precioso nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Aleluia. Só para lembrar que amanhã começa a semana de adoração. Então, amanhã, de segunda até sexta-feira, nós estaremos aqui das 7 da manhã às 8, só para adorar a Deus e falar a respeito. Amém? Um domingo abençoadíssimo. Aleluia.